Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. No programa de hoje, nós vamos tratar dos assuntos relacionados ao comportamento humano. É costume de muita gente dizer que quando alguns pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos começam a atingir a vida das pessoas, causando sofrimento, é hora de procurar o psicólogo. E quais têm sido as maiores preocupações nesse sentido? O que tem inquietado as pessoas mais frequentemente? Para falar sobre o assunto, o Cultura Entrevista recebe hoje o psicólogo Cristiano Barbosa. Doutor Cristiano, obrigado pela presença aqui na TV Cultura. Obrigado. Eu queria dizer para vocês aqui da TV Cultura e também para os telespectadores que para mim é uma satisfação enorme ter mais uma vez essa oportunidade para estar falando um pouco aqui da psicologia comportamental. Eu volto à questão colocada aqui na abertura do programa, né? É verdade que quando esses pensamentos negativos e essas inquietações começam a atingir as pessoas, está na hora de ir lá bater na porta do especialista, do psicólogo? Sim, de uma maneira mais comum, as pessoas tendem a procurar o trabalho da psicologia quando já está enfrentando dificuldades na vida e está tendo dificuldades para estar fazendo as suas atividades diárias, e aí passando por um momento difícil ou sendo diagnosticada com algum tipo de transtorno psiquiátrico, e aí entra o papel do psicólogo aí para estar fazendo esse trabalho. Qual que é o papel, o que é a atividade exatamente do psicólogo quando recebe essas pessoas? Diferentemente do que a maioria das pessoas pensam, né, que o psicólogo é aquele indivíduo que dá conselho, que tem que falar ali para a pessoa o que a pessoa tem que fazer, o psicólogo ele não trabalha nessa perspectiva, né, ele não trabalha falando para a pessoa o que ela tem que fazer, né? Quando a pessoa está com algum problema, ela chega geralmente perto de um amigo, perto de um parente ou líder religioso e fala, eu estou com tal problema, estou precisando de uma ajuda, tal, de um conselho. E psicólogo não trabalha nessa perspectiva. O psicólogo trabalha com o quê, então? Né? O psicólogo ele trabalha com o autoconhecimento. O que é isso? Imagina que a pessoa, quando ela procura o tratamento psicológico, ela está na presença do psicólogo. O psicólogo funciona como um espelho. E quando a pessoa se olha no espelho, ela é capaz de, através desse autoconhecimento que ela está tendo ali no período da psicoterapia, de emitir comportamentos mais benéficos à sua saúde. E é possível encontrar respostas para todos os questionamentos, todas as situações que são colocadas na mesa? Então, em se tratando de ser humano, né, cada ser humano ele tem suas indagações, né, os seus anseios, as suas experiências, e na maioria das vezes o que as pessoas pensam que o trabalho da psicologia ela faz é suprir todas as necessidades possíveis desse indivíduo, né, do ponto de vista comportamental, em termos de outros anseios que esse indivíduo tenha. Mas, na verdade, o trabalho da psicologia ele vem para o quê? Para promover saúde. Então, a pessoa ela está enfrentando dificuldades na vida dela, ela muitas vezes ela não consegue pensar em possibilidades para resolver, né, as demandas dela. Então, o trabalho da psicologia, através desse processo do autoconhecimento, ele favorece essa pessoa a emitir comportamentos no qual as consequências vão ser mais reforçadoras, mais positivas a seu favor, né? E isso vai ampliar o repertório de comportamentos benéficos para a vida dela. Então, se falar nessa completude total de todos os problemas da pessoa é um pouco meio polêmico, um pouco meio complicado. Mas a pessoa, né, até hoje, na minha experiência profissional, eu estou há mais ou menos 10 anos que eu estou aí envolvido na psicologia, desde da formação acadêmica até da minha experiência profissional. E o trabalho da psicologia, todas as pessoas até hoje que eu atendi, teve uma melhora muito bacana, né? E isso também implica também da própria dedicação que, no caso, o nosso cliente ele vai empenhar em melhorar, né, a sua vida como um todo, e também a própria reciclagem que o profissional tem que ter, de estar atento aí às atualidades, os novos conhecimentos que implica a ciência da psicologia. Então, a gente pode falar assim que melhora a qualidade de vida e principalmente a capacidade de enfrentamento dos desafios aí que a pessoa tem ao decorrer da sua história. Que dizem que jornalista é muito pragmático, gosta muito de exemplos, ir para as coisas mais práticas e mostrar como é que funciona. Vamos listar aqui algumas das principais inquietações, né, que eu suponho que chegue para vocês lá no consultório. Vamos começar aqui com o que eu acredito que talvez seja o mais frequente. Se não for, me corrija. Problemas do casamento é frequente? Muito. É? Muito. Quais são as principais inquietações?
de todas as ordens, tanto no que envolve a dificuldade de adaptação ao casamento, né? O indivíduo, ele viveu a vida de solteiro dele, ele tem as experiências dele, aí ele vai para morar debaixo do mesmo teto com uma pessoa que também teve experiências diferentes, tem valores diferentes, e isso aí já acontece um choque cultural, né? E problemas que envolvem desde do aspecto íntimo também do casal, da sexualidade, né? da vida sexual do casal, né? E problemas com filhos, problemas relacionados ao financeiro. Tem pessoas que têm facilidade para gastar muito, tem outros que são mais seguros, e isso gera divergência de pensamento e acontece muitos divórcios devido a essas situações e problemas de todas as ordens, porque tem coisa que é problema para uma pessoa e para outra não. Tem situações que a família lida com o tema de uma maneira bem tranquila, para outra aquilo ali já é um absurdo, né? Então isso é bem comum acontecer e pelo incrível que pareça, né, muitas pessoas têm dificuldade no casamento. Boa parte das pessoas que eu conheço, até de pacientes, pessoas que procuram o tratamento da psicologia por outras razões, sempre passa ali na temática do casamento algum episódio ou algumas coisas que não andam bem, precisam ter intervenção do trabalho da psicologia. Eu faço ideia. Problemas especificamente financeiros, as pessoas procuram psicologia também por causa dessa situação? Sim. Né? Em off aqui nós havíamos comentado a questão de ter pessoas que têm dificuldade para lidar com perdas financeiras, né? Pessoas que tiveram em outro momento da sua história um poder aquisitivo maior, quando perdem, têm extrema dificuldade para lidar com isso. Tem pessoas que têm compulsões, né? Esses comportamentos de compra de maneira desacerbada, e isso remete a esses indivíduos a consequências bastante aversivas, né? Porque na maioria das vezes o mercado e a sociedade não entende que aquilo ali muitas vezes é uma pessoa que está emitindo um comportamento que é passivo de um tratamento psicológico, né? Esse comportamento repetitivo, dessa compulsão por compra, e envolve algumas coisas também de ansiedade, na maioria das vezes, mas é muito comum também, tudo isso que você comentou até agora. O estímulo para o consumo, para a gastança, ele existe todo o tempo. Na hora que você... Aliás, não precisa sair de casa, porque dentro da própria casa existe um estímulo tremendo ao consumo, e vai para a rua, é uma situação muito parecida, né? Há um estímulo o tempo todo para se comprar alguma coisa. O telefone é muito bom hoje, mas amanhã ele já não serve mais, já tem um melhor do que esse. Você precisa desse telefone para se sentir feliz. Isso já começa a ser um problema de fato, né? Então, isso passa por vários setores da sociedade, né? A questão da publicidade, a questão do aumento da informação que as pessoas têm hoje, o acesso à informação, a comunicação de massa, a todo instante também nós somos submetidos a ter nosso organismo treinado para essa adaptação da novidade, da compra da satisfação. E na maioria das vezes isso vai remeter a alguns excessos que vai proporcionar prejuízos, né, para a sociedade como um todo. Ok. Crise existencial é uma situação que chega lá também? A pessoa, de repente, chega à conclusão assim, mas será que era isso que eu queria da vida? Será que eu estou bem na condição que eu estou? Chega esse tipo de inquietação também? É muito comum. Né? O ser humano, como ele é um indivíduo único, e cada um vai passar por suas experiências, cada um vai dar significado, né, às estimulações e essas experiências que tem ao decorrer da sua vida. É muito comum, às vezes, as pessoas culminarem os seus comportamentos para o uso de drogas, né, abusar, e às vezes as pessoas que estão de fora na sociedade não entendem, né, mas o indivíduo ele tem de tudo, ele tem patrimônio financeiro, ele tem muitas pessoas, ele tem mídia, ele tem tudo, e o que leva esse indivíduo ainda a ser infeliz, né? Mas é a forma com que o ser humano ele interage no seu dia a dia e a maneira, o significado que ele dá. E muitas vezes, quando isso é apresentado com muita facilidade para ele, né, ele se conquista tudo, muitas vezes ele perde a referência. E é muito comum isso acontecer. Além dos insucessos também, né, por causa dessas impressões que antes dele emitir um determinado comportamento, de escolha de algum projeto na sua vida,
ele pensar que ele vai obter tal satisfação, sendo que na hora que ele interage, né, na hora, aquilo que a gente chama na psicologia comportamental, na hora que ele tateia a situação, muitas vezes não era aquilo que ele pensava. Então essas dificuldades também são muito comuns. Uhum. Especificamente sobre essa questão das drogas, doutor Cristiano, a maioria de nós cresce ouvindo uma imagem, criando uma imagem de que a droga é um monstro. Mas só que quando chega lá na adolescência, no fim da adolescência, na juventude, descobre que não é tão monstro assim, que na verdade existe um prazer por trás das drogas. Algumas são ilícitas, é bom lembrar que droga é ilícita é lícita e ilícita. A lista é o álcool, o cigarro, o tabaco, o próprio café é uma droga, é um estimulante e é lícito. E tem as drogas ilícitas, aí a maconha, o crack, a cocaína, a heroína e vários outros, né? Só que chega lá na juventude, descobre que tem prazeres por trás dessa história, mas passou a vida inteira ouvindo que era um monstro. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa situação? Então, esse tipo de situação, o que acontece? A consequência final, né, das mais problemáticas que a gente vê quando o indivíduo usa drogas, né, ele passa a ser dependente de drogas, muitas vezes é a morte, né? E isso, muitas vezes, isso é vendido, essa ideia, né, de uma maneira bem favorável para estar controlando a sociedade dessa ação prejudicial que a droga pode submeter o indivíduo. Só que quando o indivíduo está lá na sua fase, né, de confusão de identidade, alguns autores da psicologia até chamam isso de confusão de identidade, na adolescência ele começa a entender que ele tem um conhecimento abstrato, que ele vai fazer as suas escolhas que muitas vezes não são as escolhas que ele recebeu da sua família, e ao mesmo tempo essa autonomia aí sendo posta à prova, consegue-se muito com isso em termos de ganhos, assim, em termos de autonomia, porque o grupo que ele está inserido ali valoriza esse tipo de prática, o uso das drogas. Uhum. Não necessariamente que todos os jovens eles vão usar drogas, né? Mas na maioria das vezes até funciona como uma questão de um ganho social mesmo, uma questão de aceitação, né? Mas como hoje, nos tempos modernos, as pessoas, na maioria das vezes, elas não observam tanto as consequências a longo prazo e, ao mesmo tempo, tem aquela ideia ainda que o conhecimento dos antigos é algo ultrapassado. Então, isso tudo bate de frente com essa realidade da modernidade, que dá liberdade a tudo, que as pessoas hoje em dia têm acesso à informação, que elas têm livre escolha para escolher aquilo que elas querem, se elas querem interagir com diversos tipos de padrões culturais de comportamento, elas podem. Então, como qualquer excesso na vida, tem suas complicações. O que o senhor acha aí dessa discussão que existe no Brasil sobre descriminalização da maconha especificamente? Então, isso é algo muito polêmico, né? Se a gente for analisar o decorrer da história, não existe uma situação apenas, uma variável apenas para determinar um comportamento cultural. Dentro da análise do comportamento, a gente trabalha muita questão individual, analisando o indivíduo pessoalmente, mas tem-se um estudo também das chamadas metacontingências que analisam as práticas culturais. E se a gente for analisar um tipo de comportamento cultural que a sociedade tem, ele não acontece apenas por causa de alguma coisa. Como qualquer comportamento humano, sendo ele individual ou sendo ele um comportamento típico de uma cultura, existem várias variáveis. Provavelmente, né, pela análise do comportamento, apenas uma variável modificando, provavelmente ela não seria suficiente para estar modificando toda essa problemática, né, do uso de drogas na nossa sociedade brasileira. Vai continuar sendo um problema de saúde pública? Provavelmente, porque todo comportamento humano ele não acontece por acaso, né? Existem várias variáveis, várias situações que reforçam para ele ser emitido pelo indivíduo. E se tratando de cultura, né, de uma maneira mais macro, isso também acontece. Agora é uma coisa curiosa, porque quando os antropólogos, pesquisadores, embrenham na mais fechada floresta que existe no mundo, que é a Amazônia, e descobre que existe uma nova civilização, um novo grupo étnico lá dentro, uma tribo. Sei que vocês, psicólogos e sociólogos, não gostam de usar esse termo tribo, mas enfim, uma comunidade indígena no meio do mato.
descobre-se quase sempre que lá no meio ele usa alguma substância, né, para em determinada situação, em determinados rituais ali, para sair daquele estágio normal e ficar no estágio de torpor. Quer dizer, parece que faz parte da história da humanidade o uso de entorpecentes, não é isso? Uhum. Quando nós estamos acostumados de uma maneira assim, um pouco meio fechada, estigmatizada, a entender drogas somente como uma substância química que é criminosa, que infringe o código nosso aqui do nosso país. Mas se a gente for levar em consideração, tem alguns comportamentos que as pessoas emitem no dia a dia, que muitas vezes o tipo de comportamento, uma vez ele sendo repetido e atrapalhando a dificuldade da pessoa no seu dia a dia, ele poderia talvez ser chamado como uma droga. Quantas pessoas estão viciadas, né, no uso da tecnologia e chega ao ponto da pessoa às vezes não conseguir realizar suas atividades, tem perdas na vida, perdas do ponto de vista até relacional com a família e outras coisas mais. Então esse descontrole que a gente a todo instante, né, estamos cansados de ser bombardeados aí pela mídia, né, no nosso país e no mundo acerca da criminalização da droga, não necessariamente que se restringe, se a gente for analisar do ponto de vista daquilo que não é benéfico para a vida humana, somente as substâncias químicas, né? Mas existem outros fatores também que podem prejudicar do ponto de vista comportamental esse indivíduo. Legal. Vamos passar aqui para outro item das causas mais frequentes de inquietações nas pessoas, né? Sexualidade leva muitas pessoas também à busca de ajuda? Com certeza. O que é o maior problema? Então, de todas as ordens, problemas, dificuldade no coito sexual mesmo, do marido com a esposa, com o namorado com a namorada, aspectos que envolvem também até preferências, né? Pessoas que gostam de pessoa do mesmo sexo, ou que gostam dos dois, né? De hétero, homo, né? Que a gente, na nossa modernidade, a gente escuta o termo aí chamado de homoafetivos. Homoafetivos e também de bissexuais, né? Mas então, de todas as ordens, pessoas com dificuldade, muitas vezes na relação com o parceiro, se entregar ali naquele momento e ter prazer, né? Pessoas, mulheres, por exemplo, que nunca sentiram uma sensação de orgasmo. Aliás, homens com dificuldade, tanto para a parte de ereção, né? Com problemas também de ejaculação precoce, de todas as ordens. Pessoas que, por alguns construtos assim, familiares, levam para a relação alguma ideia, alguma regra, e aquela regra ali, muitas vezes algo um pouco mais tradicional, atrapalham, né, o casal no momento da relação sexual, de todos os temas. No dia 30 de julho é o dia do orgasmo e foram publicadas milhares de matérias, né, nas mídias sociais, nos sites, dizendo o seguinte: a maioria das mulheres não consegue sentir prazer, né? A maioria das mulheres, inclusive eu escutava pelo rádio uma colega psicóloga, colega de profissão sua, psicóloga, alertando justamente sobre isso e atribuindo essa situação ao fato, primeiro de físico, mas poderia ser também alguma coisa ligada à criação que a pessoa teve e passou a vida inteira dizendo o seguinte: olha, isso é crime, isso é um pecado, tem um cunho religioso nisso, um pecado, não pode, e depois descobre que, na verdade, não era bem isso, não era bem um pecado da forma convencional, vamos dizer assim. O que o senhor pensa sobre isso? Realmente é uma questão mais física, as duas coisas estão juntas, físico, orgânico e o psicológico? Então, acontece diversos casos. Há situações que a pessoa tem sim um problema físico, ela deve procurar lá um profissional da medicina lá competente para estar tratando essa situação, né? Mas, na maioria das vezes, está muito relacionada ao aspecto da experiência que essa pessoa teve de vida. Muitas vezes, igual você comentou, através de uma educação mais rígida, né? Aquilo que tem a ver com a própria criação. E, na maioria das vezes, quando se falar de orgasmo, está bem voltado para a pessoa feminina, né? No caso, para a mulher. O homem, geralmente, pela nossa cultura, ele é treinado, na maioria das vezes, desde pequena, está saindo para a caça, para estar procurando a mulher. E a mulher, diga-se de passagem, é o contrário. Muitas vezes, pela educação um pouco mais rigorosa de tempos atrás, a mulher, ela, indiretamente, ela era treinada para se preservar e para se entregar a um homem só no casamento. E mesmo assim,
não com garantia de ter prazeres, uma vez que na maioria das vezes na antiguidade a mulher ela casava para servir o marido ali, para fazer tudo aquilo que o marido queria, né, e o prazer dela era praticamente reprimido. Né, mas existem sim trabalhos, tanto da psicologia, né, como da ênfase também da sexologia, né, que é uma ênfase que é utilizada tanto por profissionais da psicologia, como outros profissionais da área de saúde, como o médico e também o enfermeiro, né, outros tipos de terapias que propiciam um trabalho a ser feito, né, nesse aspecto para beneficiar, para a pessoa, no caso a mulher, ter esse autoconhecimento, entender esse processo e emitir comportamentos que façam com que esses tabus, essas autorregras aí caiam por terra e ela passa a ter uma vida um pouco mais saudável com relação a esse tema. Doutor Cristiano, esses conceitos antigos aí, né, lá do começo do século XX, do fim do século XIX, eles sobrevivem até hoje? Ainda tem muito disso por aí? Então, por mais que as pessoas pensam que isso é coisa do passado, o que eu mais percebo no consultório, geralmente as pessoas elas vão procurar atendimento, não necessariamente elas vêm e apresentam e falam que a demanda que está levando elas ali ao consultório é de problema de sexualidade. Elas vêm com outro tema. Aí, ao decorrer do tratamento, elas acabam falando que aquilo ali é uma das áreas que mais afeta a saúde delas. E sempre vem à tona a questão de algum valor, alguma autorregra que ela carrega, algo que vem da cultura familiar dela ou propriamente da cultura a qual ela está inserida, né? E uma cobrança em si mesmo. Né? Tem pessoas, às vezes, que os grandes bloqueadores delas não são o meio externo, mas sim elas propriamente, a maneira com que ela experienciou as coisas da vida. Ela carrega essa autorregra e mesmo que ela tem vontade de fazer diferente, mas ao mesmo tempo surge aquela ambivalência, ela não sabe se ela procura o prazer, aquilo que dá satisfação para ela. Muitas vezes é uma coisa simples, mas que faz toda a diferença para a vida de uma pessoa. Ela dá significados, né, em proporções enormes em relação à maioria das pessoas dentro daquilo que é saudável. Agora, para fecharmos esse primeiro bloco aqui da nossa entrevista do Cristiano, o último item, problemas de relacionamento profissional leva pessoas também para o consultório? Com certeza, principalmente se tratando aqui da nossa região ser bastante industrializada, né? É muito comum isso. Né? Pessoas de várias ordens também, pessoas que têm dificuldade para se adaptar a uma função, pessoas sofreram acidentes no trabalho, pessoas que se consideram incompetentes para estar desempenhando a função, né, dependendo do tipo de padrão de rigidez e exigência que ela tem com ela mesma, né. Muitas vezes é uma dificuldade para assimilar a cultura que a empresa que ela está inserida, né, e tem também muita dificuldade para liderar pessoas, interagir, se adaptar ao meio, né, o qual ela está trabalhando. Nós falamos até agora de tratamento, né, de avaliar a situação já estabelecida e procurar uma solução para ela, levar a pessoa a procurar uma solução para ela. Se você falar de prevenção, psicologia também faz palestras, faz alertas, orientações. Então, como é que isso é tratado? Uma das maiores propostas da psicologia é a promoção de saúde e trabalha com essa questão da prevenção também. Tem pessoas que me procuram no consultório para tratar, para se prevenir de problemas. Quando a gente, no primeiro contato que a gente tem com o cliente, né, na maioria das vezes os profissionais da psicologia perguntam o que está te levando a estar procurando atendimento psicológico. Aí a pessoa geralmente vai falar ali das suas queixas e tal. Mas tem pessoas que não, falam, olha, eu vim aqui, eu preciso me autoconhecer, né? Para eu ter uma vida um pouco mais equilibrada, para eu evitar de sofrer, para eu aprender a lidar com a minha vida. Ela até faz comparação, né? Esse tipo de pessoa às vezes, né? Faz comparação. Eu não quero ser igual essas pessoas são aí não, ficar chorando, remoendo. Eu quero ser uma pessoa alta astral, eu quero viver minha vida da melhor forma possível. Então é muito comum também essa questão da prevenção. Psicólogos também fazem palestras, né? Vira e mexe, eu recebo algum tipo de convite aí. Na medida do possível a gente tenta atender a comunidade, né? Claro. Mas essa questão da prevenção e da promoção de saúde, isso é muito presente no trabalho da psicologia. Olha,
Um minuto só para o intervalo, nós vamos tomar uma água e nós voltamos logo na sequência com essa conversa aqui com o psicólogo Cristiano Barbosa. E aí nós vamos falar especificamente de voltar a falar do relacionamento entre pessoas, entre namorados, entre casais. Um minuto só. Ninguém é líder por acaso, ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Patinga. Telefone 3822-4547. Estamos de volta com Cultura Entrevista e neste bloco vamos nos ater às inquietações nas relações entre os casais. Há algumas décadas, quando um casal terminava o namoro, cada um ficava para o seu lado e curtia a famosa dor de cotovelo. Às vezes retomavam o namoro, às vezes não. Somente há algum tempo o romance novo aparecia com a outra pessoa. Acontece que o tempo passou e isso mudou muito. O que quase sempre se vê atualmente é o término de um relacionamento num dia e no mesmo dia a pessoa já está com outra. E posta isso também nas mídias sociais, aí no Facebook, com a maior naturalidade possível, doutor Cristiano. O que está acontecendo nessa mudança de comportamento das pessoas? Então, dentro do que a gente falou, que começou a falar aqui anteriormente, né, tem certos padrões comportamentais que não é simplesmente fruto, né, de estimulações de uma cidade, ou de uma pessoa, ou de um certo tipo de cultura. Mas a cultura hoje mundial, né, ela sofre interferências, né, das redes sociais, do meio de comunicação, da comunicação de massa e, ao mesmo tempo, as mudanças também da publicidade no mundo, daquilo que é vendido, a venda da satisfação. As pessoas estão meio que bombardeadas com toda essa estimulação, a satisfação, tudo que pode se comprar, que hoje, aqui, se você não tem o direito de sofrer, tem até uns clichês aí, né? Que seja eterno enquanto dure o amor. Então é diferente essa representação que está tendo na modernidade atual, é diferente de anos atrás. Eu sou mais ou menos ali da década de 80 e antigamente eu presenciei isso aí que você estava falando. Eu sou o filho mais velho o mais novo na família. Eu percebi que quando as minhas irmãs terminavam um relacionamento, elas ficavam ali naquele tempo de espera ali, né? Uhum. Mas hoje em dia a coisa está diferente. Naquela época estava muito comum, né, um modelo cultural na sociedade, um certo romantismo, né? As pessoas dançavam aquela música lenta, isso, aquela coisa. E hoje em dia, como diversas mudanças que aconteceu na história, né, o movimento feminismo, a autonomia que a mulher começou a ter também enquanto inserida no mercado de trabalho, e outras mais autonomias e certos tabus aí, e certos preconceitos que caíram por terra aí, que envolve tanto o homem quanto a mulher, isso de alguma forma, em consonância com essa mudança tecnológica, esse acesso à informação, com certeza vão reforçar novos padrões, né, criação de novos repertórios comportamentais. E nesse meio todo aí, existem algumas agências, como a mídia, né? Quando eu estou falando de mídia, eu não estou falando aqui, por exemplo, de vocês da TV Cultura, mas eu estou falando da mídia mundial. Como um todo, né? Como um todo, nós compreendemos. Isso, mas e isso vai reforçar as pessoas a todo instante estar comprando essa satisfação. Do ponto de vista com essa modernidade, até a psicologia ficou mais conhecida, tudo no mundo houve um conhecimento maior por causa das redes sociais, desse acesso à informação. E com certeza esses padrões ele vai gerar alguns excessos, né? E vai
culminar também no relacionamento afetivo. Então, da mesma forma que o indivíduo hoje, ele está aqui em Ipatinga, ele consegue comprar algo lá na China, né, em segundos, né, e comunicar com pessoas de lá, é como se o organismo humano ele foi treinado a emitir respostas com mais facilidade, com mais agilidade. As coisas hoje têm que ser para ontem, né, todo mundo com pressa, todo mundo sem tempo, né. Antigamente era muito comum, não era muito comum a gente presenciar uma família aqui em Ipatinga, há algumas décadas atrás, que tinha um telefone. O telefone era coisa para pessoa que tinha um poder aquisitivo alto. Hoje em dia, todos nós, praticamente, nós temos um telefone celular. Então, obviamente, que esse impacto dessa estimulação diferenciada, ele vai surtir no organismo humano. E as pessoas vão ser treinadas indiretamente, eu estou usando esse termo aqui, tá? Indiretamente, é como se o organismo humano fosse treinado a não tolerar tanta frustração. Então, por isso, essa ideia de que quando o indivíduo ele termina um relacionamento, ele tem que estar com outro, porque ele tem que ser feliz, porque a fila anda e outras coisas mais, isso de uma maneira um pouco meio que implícita, isso está acontecendo aí na nossa sociedade. E as pessoas também, elas perdem a referência. Por quê? Porque como se a pessoa tem algo ali que não está dando certo, e ela tem que arrumar algo que supre aquilo ali com a maior agilidade possível, ela tendenciar também a emitir esse tipo de comportamento nos relacionamentos. Né? Isso vai ser muito comum. Quer dizer, amadurecer a ideia de separação ou não separação é uma situação, mas se amadurecer isso depender de tempo, está fora de questão. Então, tem muitas coisas, por exemplo, que se a gente for no tocante a essa questão do aspecto do relacionamento da mulher com o homem, há um tempo atrás, a mulher ela era um pouco mais, se a gente for analisar assim de uma maneira geral, um pouco mais dependente do homem. Hoje a mulher tem mais autonomia, né? Ela consegue ter alguns ganhos de benefício que outrora ela ficava nessa dependência e muitas vezes isso atrapalhava ela tomar sua decisão. E é propriamente a própria satisfação do ego dela fazer aquilo que ela queria, ela fazer as suas escolhas de maneira um pouco mais adequada, a seu ver. Mas e essa mudança no contexto cultural, isso vai permitir também com que ela procure novas experiências. E essas experiências também, na maioria das vezes, por parte da família, na maioria das vezes, tem as famílias no Brasil hoje assimilado isso de uma maneira um pouco mais tranquila, porque isso faz parte da modernidade, a geração passada também é diferente, porque os meus filhos, quando eu namorei, eu tive dificuldade, agora, na geração agora, eu não quero que meu filho, minha filha sofra o que eu sofri. Então, queira ou não queira admitir, em alguns aspectos, sim, mas se a gente falar assim de uma maneira bem fechada, né, é perigoso. Ok. Bom, inclusive lembrar uma situação curiosa é que a própria legislação se adequa a essas mudanças rápidas, né, de comportamento, de separação. Antigamente, o casal separava, ficava um ano separado e depois pedia o divórcio. Só depois de um ano podia entrar com o divórcio. Hoje, se o casal não tiver um filho, ele pode brigar pela manhã, decidir pela separação pela manhã, à tarde procurar um cartório e efetivar. Isso se não tiver filho, viu, gente? A advogada que nós entrevistamos recentemente aqui no Cultura Entrevista é que ele deixou isso bem claro, né? Todo mundo pensava que, muita gente pensava que o divórcio poderia ser feito de uma hora para outra em qualquer situação, mas na verdade é só quando o casal não tem filho menor de idade, que pode ser efetivar a separação no cartório. Os outros casos é via judicial. E a questão da família? Como é que fica a família no século XXI? Até então era uma instituição sólida, a base de tudo, a base da sociedade, era o espelho da igreja na sociedade. E agora, no século XXI, o que virou a família? Então, se a gente for levar em consideração esses diversos temas que a gente está falando aqui, nós não podemos esquecer também do crescimento populacional que houve no mundo, né, principalmente no Brasil. E isso também vai ser uma variável que vai determinar muita coisa nessas configurações de famílias que existem hoje. Então, se falar quando você comentou dessa questão da família, pela nossa cultura cristã, o ideal seria a família tradicional, né? O pai, a mãe e os filhos, né? Só que hoje em dia nós vivemos diante de uma realidade que as coisas não necessariamente acontecem dessa forma. Existem outras
outras configurações de famílias, né? Sempre houve um tio que fez papel de pai, sempre houve uma avó que fez papel de mãe, mas se a gente for levar em consideração a nossa atualidade, isto hoje está mais comum. Então, a família hoje, além daquela configuração tradicional, existem diversas. Tem pessoas, tem filhos que são criados pelas avós, que são criados por tios, ou muitas vezes até por essa questão nova que está acontecendo, que está sendo muito falado hoje no nosso país, a questão dos relacionamentos homoafetivos, né? Pessoas do mesmo sexo que adotam a criança, que também vai ter ali duas mulheres fazendo um papel de mãe e de pai, né? Então, quer dizer, a família não deixou de existir, não é uma instituição falida, ela existe dentro de outros moldes, mas existe. Então, isso vai muito da visão cultural, né? Porque, igual você comentou acerca da visão tradicional, né, da igreja, aqui, principalmente no nosso país, a cultura cristã, ela não vai compactuar com essas ideias. Ela vai entender que isso aí é algo que está fugindo do padrão, daquilo que é certo, dentro da gênese lá, da criação divina, que Deus fez o homem e a mulher, mas de uma maneira um pouco mais, uma visão, né, para a sociedade, de uma maneira mais democrática, é esse perfil novo aí, diversas configurações. Não existe propriamente a ideia do excelente pai como a excelente mãe, que muitas vezes a mãe é aquela pessoa, a tia que cuida, que dá ali as referências, que propicia ali as primeiras regras ali para a criança na formação dos seus repertórios comportamentais, que é aquilo que a gente, né, no dia a dia a gente chama de personalidade, né, que as pessoas gostam de falar acerca da personalidade da criança, mas são os cuidadores, as pessoas que estão ali mais próximas, que vão dar essa referência, né? Ok. Para terminarmos aqui o nosso programa de hoje, no segundo domingo de agosto comemora-se o Dia dos Pais. O que o senhor relataria como importante sobre o papel do pai nos dias atuais, dentro dessas novas composições, inclusive familiares? Então, de uma maneira mais abrangente, né, não tirando aqui o valor que tem a pessoa que tem o seu pai, né, a pessoa que vai ser papai ou que é papai, né, dentro daquilo que a gente entende como mais tradicional na família, eu vou generalizar aqui para quem cuida, né, porque tem muitas mães aí que fazem papéis de pais também. E fazem muito bem. Fazem muito bem. Avós, como eu havia falado. Então, eu sempre, quando eu atendo uma pessoa no consultório, eu atendo pessoas, no caso, com dificuldades, que tem crianças que estão com algum problema, né? Eu me considero um psicólogo infantil também. Eu sempre procuro falar para quem cuida dessas crianças, né, que não precisa amar os comportamentos que essa criança está tendo, né? Se está tendo comportamento problema, está tendo comportamentos hostis, fora daquilo que os pais esperavam, mas que ame os seus filhos do jeito que eles são, né? Porque esses comportamentos que os filhos estão emitindo, eles podem ser temporários e eles têm a possibilidade de ser tratados e ser modificados, né? O comportamento é algo dinâmico. A pessoa que hoje ela emite um comportamento talvez de criminalidade, não quer dizer que amanhã ela vai estar emitindo esse comportamento de criminoso. Obviamente que a sociedade ela não tem esse perdão assim muito bem elaborado para a situação como essa extrema, né? Que eu estou citando um exemplo. Mas eu procuro falar isso para os pais, né? Que não simplesmente para o pai em si, mas para aquele que é pai, para aquele que é mãe, para estar apresentando referência para os filhos de uma maneira saudável, diferente, né, de se restringir apenas à punição. Porque a punição em si, ela não apresenta uma nova possibilidade de repertório, ela suprime ali aquele comportamento, problema que a criança está tendo, mas ele não apresenta algo, né, uma educação, alguma coisa nesse sentido. E a criança, se a gente for analisar assim em termos práticos, ela é muito mais fácil lidar do que uma pessoa adulta, né? A criança, se a pessoa, quem está cuidando, saber, né, cativar uma criança e conquistá-la, e isso, ela pode conseguir êxitos
muito grandes em relação à educação dela, dentro daquilo que se espera. Obviamente também que isso tudo que eu estou comentando aqui vai depender do tipo de formação cultural que os pais vão ter, daquilo que eles têm como referência, daquilo que eles têm como valor, daquilo que eles prezam como verdade, e sem a questão, quando as pessoas de uma maneira banalizada dizem acerca do diálogo, né, da comunicação, isso faz muita falta. E hoje em dia na nossa sociedade, a maioria dos pais que procuram as crianças, levar a criança para o atendimento psicológico, é muito comum deles terem extrema responsabilidade naquele conteúdo ali que a criança está emitindo de comportamento. Por quê? Porque o comportamento dos filhos, ele não acontece por acaso, né? Se a gente levar em consideração, eu estou falando aqui de criança, mas eu estou falando de pai. E a gente, como profissional da psicologia, procuro sempre falar com os pais. Aquela história de você falar assim com o filho, assim, olha, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, não funciona. A referência que você está apresentando para o seu filho em termos comportamentais vai servir de experiência para ele. Não necessariamente que ele vai escolher, quando ele chegar ali depois da adolescência, a fazer as suas preferências, a sua escolha enquanto adulto também, não necessariamente ele vai corresponder ao anseio do pai, à realização do sonho pessoal do pai. Por quê? Porque ele é uma outra pessoa. Ele tem uma nova leitura das experiências que ele está tendo ali, né? Ele vai emitir os seus comportamentos, vai fazer as suas escolhas e vai colher os frutos ali, as consequências dos seus comportamentos enquanto ser atuante na sociedade. Ok. Cristiano, antes de entrarmos no estúdio, você me falava de uma revista, é isso? Isso. Do que se trata essa revista? Então, eu fui convidado no início desse ano para fazer parte, né, de uma equipe de uma revista brasileira, né, o qual é aqui do Vale do Aço, Revista de Ciências Farmacêuticas Aplicadas, Revista de Ciências Farmacêuticas Aplicadas. Essa revista ela é da Associação dos Farmacêuticos aqui do Vale do Aço. Eu, como psicólogo, fui convidado para participar, né, com artigos de perspectiva, interagindo, né, esse diálogo aí da psicologia e com a farmacologia. E essa revista ela ganhou um status internacional, né? Ela é uma revista que está indexada em dados internacionais, tem pessoas, revisores em outros países, como Espanha, Alemanha, e esses revisores, né, são pessoas de muita importância no meio científico. Eles são doutores e pós-doutorados, e eles dão essa credibilidade para a revista, e essa revista ela está disponível grátis na internet para o mundo todo. Tá, nós vamos deixar o endereço aqui, é eminentemente científica. Isso. Interessa então para o pessoal da farmácia, da psicologia. Isso. Do público em geral, quem tiver interesse. Ciências sociais aplicadas em geral, psicologia, pedagogia, jornalistas. Tudo que envolve também essa questão de inovação está sendo discutido aí nesses estudos. Okay. E a psicologia, como ela está presente em tudo, né? Então, nós vamos lá ter o nosso papel lá atuante. Legal. Olha, agradecer novamente aqui a sua volta ao Cultura Entrevista e vamos agendar uma próxima vinda aqui para que você converse com os nossos telespectadores e fale para nós sobre mais algum tema relevante. Então, para mim, eu tenho só que agradecer, né, a oportunidade para estar falando um pouco da psicologia, para estar abrindo esse espaço aqui, para estar proporcionando aos telespectadores aí da TV Cultura, do programa Cultura Entrevista aí do Vale do Aço aí, da melhor forma possível, um pouco mais de informação aí sobre essa ciência que é a psicologia, que tem feito um papel muito bacana aí de melhorar, né, a saúde da comunidade como um todo. Bacana. Obrigado mais uma vez. O Cultura Entrevista fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana.